Boa noite, irmãos e irmãs. Que as bênçãos de Deus, a paz que vem do Cristo e as boas vibrações que emanam da espiritualidade maior recaiam sobre todos nós. Voltamos mais uma vez ao eterno recomeço dos estudos evangélicos através da doutrina. A gente segue na ordem dos capítulos, capítulo 4, 5, 6, 7, 8. Terminamos o Evangelho e voltamos lá no início, num círculo de sabedoria e conhecimento, pois o que temos no Evangelho é um conhecimento, um ensinamento inesgotável. Não tem fim. Estamos sempre aprendendo e sempre de forma diferente, pois o mesmo capítulo, o mesmo versículo do Evangelho, o que foi falado ontem não é o mesmo de hoje, pois a pessoa que fala a respeito não é mais a mesma. E a pessoa que absorve, que estuda, que recebe, também não é mais a mesma. Como um rio. O rio que passa hoje não é o mesmo rio que passou ontem. É outras águas. E Jesus nos convida a cada vez navegar mais em águas mais profundas. E é assim com o Evangelho. Então, retornamos mais uma vez ao capítulo 1, que fala da lei. Acredito não ser à toa que o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo se trata da lei. Eu não vim destruir a lei, diz Jesus. Vamos ler o que ele nos diz. Está em Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento, porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente, até um único J e um só ponto. Tudo no universo é regido por leis. Tudo. Tem as leis menores, que são aquelas que conhecemos de maneira mais sensível para ser produzidas pelo próprio homem. Nós reclamamos muito dessas leis, pois elas não são perfeitas. A gente vive aborrecidos com a lei dos homens, com uma injustiça. Né? Muitas vezes falamos, que lei é essa que absolve fulano e condena ciclano, sendo que o crime foi o mesmo. São leis menores, leis pequenas, criadas pelos homens, mas que são extremamente necessárias. Pois é uma maneira de conter o instinto humano, pois sabemos que vivemos um plano de provas e expiações, um mundo ainda bastante atrasado, onde há necessidade da repressão para que os instintos não se prevaleçam e a barbárie retorne. Então, ruim com ela, muito pior sem ela, por causa que se nós vemos os absurdos que vimos diariamente com a existência da lei jurídica toda, criminal e tantas outras, não sou advogado para explorar sobre isso, mas imagina sem a lei, voltaríamos ao primitivismo. Mas não é essa lei que a gente trata aqui, essa lei Jesus até veio mudar. Quando ele veio, há 2000 e poucos anos atrás, para nos ensinar o Evangelho e nos dar a segunda revelação, muita coisa ele modificou. A questão de curar no sábado, a questão do apedrejamento, né, que não permitiu que apedrejassem a mulher adúltera, aquela cena do Evangelho, entre outras tantas coisas, rituais exteriores de alimentação.
Tudo isso ele procurou mudar mesmo, que não é interessante para a evolução, para o crescimento espiritual. Era uma lei contextualizada para o povo da época, que era um povo bastante cabeça dura. A lei que ele diz que não veio mudar, mas dar cumprimento, é uma lei maior. As leis maiores, as leis de ordem divina, e por Deus ser perfeito, leis também perfeitas. É desta lei que fala o Evangelho. Essas leis perfeitas podemos ver na forma da natureza, os ciclos da natureza. Tudo no universo é regido por ciclos. E como por isso que eu comecei a doutrina de hoje falando da questão do ciclo. Terminou o Evangelho lá, voltamos novamente para um novo recomeço. Isso podemos ver no ciclo da vida material, porque o espírito é imortal, mas na lei material, nascimento, vida e morte. E renascer de novo. E assim sucessivamente, até não precisarmos mais voltar aqui. Aí começaremos a encarnar em planos superiores, até não precisar mais desse ciclo reencarnatório. Temos os ciclos da natureza, primavera, verão, outono, inverno. Primavera, verão, outono, inverno. Temos os ciclos lunares de 7 dias, que a Lua faz o contorno do planeta, os ciclos solares, a Terra em torno do Sol, e assim em escalas maiores. Tudo um ciclo perfeito, regida por leis divinas, por leis naturais divinas. Mas também não é muito dessas leis que vamos falar agora, mas sim das leis espirituais. O mundo espiritual também é regido por leis perfeitas. E estas leis, elas podem ser entendidas também na questão do espírito por leis regidas pelo nosso livre-arbítrio. As leis são perfeitas, feitas por Deus, mas quem dá seguimento é as nossas escolhas. Lei do retorno. Tudo é uma lei. Ação e reação. Terceira lei de Newton. Para toda ação existe uma reação na mesma intensidade. Isto também se dá nas nossas condutas, conduta moral, nossas ações. Para toda ação, uma reação, um retorno. Se semearmos o bem, vamos colher o bem. Se vivemos uma vida regrada, onde espalhamos o amor, vamos recolher amor. Muitas vezes parece que a gente não recolhe, só fazemos o bem e só vem pancada, digamos assim. Parece que a vida luta contra nós, mas não é assim. A gente vai colher tudo que a gente faz, se não agora, futuramente. Em outra encarnação, mas vamos colher. Porém, quando entramos em confronto com uma lei divina, mais uma vez a lei, entramos em confronto com uma lei divina, agindo de forma errada, com ódio, com raiva, com rancor, com orgulho e com egoísmo. Bem, a lei do retorno, ela sempre vai vir. Ela é certa. Vamos colher com o sofrimento. O sofrimento nada mais é do que a consequência de nós afastarmos da lei divina, que é a lei do amor. Ela é perfeita.
Aí não tem como pagar propina, não tem como subornar Deus. Essa lei é inexorável, essa lei é certa e é perfeita. Mas parece que eu sofro, mas não me lembro de ter sido uma pessoa tão orgulhosa assim. Bem, a gente pode não lembrar dos nossos atos, mas em algum momento nós o fizemos. Se não foi agora, foi numa existência pretérita. E como agir? Fazendo as pazes com a nossa consciência. Sim, as pazes com a nossa consciência. Eu não digo as pazes com Deus porque Deus não está de mal com nós. Deus não se trancou hoje num quarto escuro chorando pelas besteiras que eu, Diogo, fiz. Pô, aquele trabalhador lá da Casa da Paz, que besteira que aquele menino fez. Estou muito triste com ele. Vou puni-lo. Não, não é assim que funciona. Deus não está brabo comigo, não está aborrecido comigo por causa que ele está em outra. Ele tem coisas para. Nem digo que ele tem coisas maiores para se preocupar, porque Deus não se preocupa. Ele está no controle de tudo. E ele sabe que a lei do progresso ela é certa e que todos nós caminhamos para esse progresso e sabe que este filho aqui faz algumas besteiras hoje, que amanhã fará menos, até não fazer mais besteiras, até se tornar um puro espírito. Talvez demore alguns milhares de anos, mas para o espírito isso não é nada. Então não é com Deus que eu tenho que fazer as pazes, porque ele não está brabo. É as pazes com a minha consciência. É tentar me ajustar à lei divina e dessa forma, ao encarar a lei do retorno, que o retorno seja suave, que o jugo seja suave, que eu colha aquilo que eu plantei. Quando uma pessoa comete algum crime aqui na Terra, ela paga, ou ela vai presa. Na teoria seria um lugar de ressocialização, onde ela procura aprender. A gente sabe que na prática não é assim, por causa que o nosso sistema é redigido por leis menores, lei dos homens, leis imperfeitas. Mas digamos assim, a gente procura fazer o bem para apagar o mal. Eu cometi um pequeno delito. O juiz vai dizer que eu tenho que doar cestas básicas, que eu tenho que visitar sejam asilos, casas de caridade, fazer trabalho voluntário. Eu estou fazendo um bem para corrigir o mal que eu fiz. Dessa mesma maneira, a gente deve proceder quando se afasta da lei divina. Cometer erros, me arrepender dos meus erros, mas não ficar paralisado pela culpa. Se arrepender e procurar melhorar, ser proativo. Agora eu vou ser melhor. E como se tornar melhor a não ser pela ação? Começa pelo pensamento, pela prece, vigiar os pensamentos, purificar nossos pensamentos, elevar nossos pensamentos, e isso, de alguma forma, tem como consequência a ação, né? O ato de fazer o bem, com amor, com caridade pura, não por interesse, se tornar uma pessoa melhor para corrigir os erros do passado e do presente. Dessa forma, estamos voltando a nos adaptar à lei divina. É a única maneira de nós crescermos. O consolo de tudo isso, o conforto de tudo isso, que a gente muitas vezes conversa, né, na casa, que é a nossa doutrina espírita, ela tem por objetivo esclarecer e confortar. O esclarecimento é essa questão. Agora, o conforto que a gente leva para o nosso coração é que todo sofrimento
que a gente vive hoje, ele é transitório, pois não existe penas eternas. A gente está respondendo por atos que fizemos nessa ou em outra existência quando nós desviamos da lei. E a lei do retorno chegou. Precisamos agora baixar a cabeça, aceitar esta lei e procurar fazer o bem sem revolta com Deus, sem revolta com o irmão, apenas fazer a nossa reforma íntima, nós tornarmos pessoas melhores para futuramente a lei do retorno seja agradável. Deve ser tão bom, né? Por causa que a lei do retorno ela vem pelos atos ruins e também vem pelos atos bons. E como deve ser bom usufruir desta lei quando ela vem para nos recompensar pelo bem que fizemos e não para corrigir, porque a palavra não é punir, a palavra é corrigir. Nós corrigir, né? Nós esclarecer, porque o sofrimento é uma escola, né? As coisas negativas que fizemos nessa existência ou em outras. Então, e para seguir essa lei, temos um manual. Está aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho, a boa nova de Jesus. Tá? Ali está o nosso norte para da melhor forma, é a nossa bússola moral para ir ao encontro e não de encontro, ir de encontro à lei divina, sofrimento. Ir ao encontro da lei divina, colhemos a paz, o amor e uma vida mais suave, um jugo mais leve, como diz Jesus, vinde a mim que meu jugo é leve. Então, irmãos e irmãs, deixamos como reflexão desta doutrina de quinta-feira que a lei é perfeita. Cabe a nós colhermos os melhores frutos desta lei. Muito obrigado.